Olá, sejam bem-vindos ao Abercast, o podcast da Aberc, e hoje eu tenho aqui comigo o professor Marcos Sintra, professor da Fundação Getúlio Vargas. Seja muito bem-vindo, professor Marcos. Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês. Um prazer. Professor Marcos, eu gostaria de perguntar para o professor sobre a reforma tributária, que tem muitos comentários sobre a reforma tributária. Eu queria entender com o professor a visão e um breve resumo sobre exatamente o que você trouxe até para o evento aqui da ABERC. O que eu comentei foi mais um alerta do que propriamente uma crítica. Essa reforma tributária, ela sempre foi muito desejada pela sociedade brasileira. E é importante que ela aconteça. O que eu critico muito é a maneira como a reforma tributária foi feita. Praticamente, este processo ele joga fora todo o sistema tributário que nós já temos e que construímos ao longo de 60 anos, desde a reforma de 1965, joga tudo isso no lixo e cria um sistema completamente novo e um sistema que vai inovar em algumas áreas muito importantes e muito críticas. Então eu tenho um pouco de receio de que esta reforma tributária possa criar muita instabilidade e muita incerteza no panorama da economia brasileira. Mas o que ela faz? Em primeiro lugar, ela dá um passo importante e que era necessário. Era a junção de toda a legislação tributária de cada um dos 27 estados e dos 5.000 municípios numa legislação só única. Isso é muito bom, simplifica. E um segundo pecado capital que foi corrigido na reforma tributária também é fazer com que esse novo imposto incida tanto em mercadorias, em bens materiais, quanto em serviços. Ao passo que antes nós tínhamos o ICMS sendo aplicado na circulação de bens e serviços e o ISS, que era um imposto diferente para os serviços. A junção desses dois numa forma só de tributação também é muito bem-vinda. Então, a essência, o fundamental da reforma tributária, ela ataca pontos importantes e positivos para a economia. Mas, infelizmente, o diabo mora nos detalhes. E os detalhes é onde a reforma tributária me deixa muito preocupado. Vários pontos que eu levantei aqui na palestra, inclusive pontos que afetam os setores filiados à ABERC diretamente, como é o caso de hotelaria remota, não hotelaria B2C, mas hotelaria B2B, de business para business. A mesma coisa também com relação a um equívoco que havia sido cometido na Câmara dos Deputados com relação a empresas fornecedoras de refeições. Esse foi também, da mesma maneira, isso pode ser um B2B, não sempre um B2C. Essa foi uma falha já corrigida, mas existem inúmeros outras coisas, outros pequenos pontos que podem transformar a reforma tributária numa verdadeira aventura ao longo dos próximos anos. Até porque esse período de transição é extremamente longo. Ele vai durar 10 anos. E durante esses 10 anos, praticamente, nós vamos estar convivendo com dois sistemas tributários, o novo e o antigo, que é o que existe hoje. Então, eu acho que antes que nós cheguemos ao eventual paraíso, nós vamos ter que passar muito sofrimento no purgatório, corrigir muitos erros para fazer com que essa reforma tributária, de fato, consiga melhorar o nosso sistema. E como seria, professor, só para aprofundar um pouquinho mais, tanto no setor de refeições coletivas quanto no de hotelaria, essa zona cinza que a gente pode enfrentar e quais são os entraves que a gente pode verificar em ambos os setores? Pois é, esse problema que você levanta, tanto na hotelaria quanto nas refeições, nas empresas fornecedoras de refeições coletivas, é um exemplo muito claro daqueles pequenos detalhes que às vezes passam desapercebidos pelos legisladores. Por quê? Porque se tenta reformar o mundo inteiro, se tenta reformar o sistema inteiro. E dentro desse sistema existem detalhes que muitas vezes não são claramente percebidos. Esse é um deles, né? O setor de refeições coletivas, por exemplo, o projeto do PLP 68 original
previa que seria sempre um negócio B2C. Quando se fala em restaurante ou em fornecimento de alimentação, todo mundo pensa uma empresa fornecendo para o consumidor. Nem sempre isso acontece. Às vezes são empresas que adquirem refeições coletivas como parte do seu processo produtivo, ou seja, é uma operação B2B. Consequentemente, a empresa que oferta esse serviço, ela tem que se apropriar de créditos e tem que transferir créditos para os adquirentes desses produtos, coisa que não estava previsto na legislação anterior. Isso já foi corrigido, acredito que já tenha sido amplamente discutido, mas existem outros problemas que vão sendo descobertos aos poucos. E isso é que vai ser o grande desafio nos próximos anos. Não só aperfeiçoar a legislação complementar para evitar erros como esse que eu acabei de apontar e que a ABERC já tinha, inclusive, se manifestado contra eles, mas também de vários outros problemas que nós vamos enfrentar, não só na legislação complementar, como na legislação ordinária que ainda vai ter que ser feita. E depois da legislação ordinária, da forma como as autoridades tributárias vão interpretar a legislação. Praticamente, a interpretação é uma espécie de uma legislação secundária. Às vezes a lei diz uma coisa, mas a Receita, ou os órgãos estaduais, seja o que for, ou municipais, interpretam de outra maneira. Praticamente eles estão legislando. Isso chama-se legislação secundária, que é feita o quê? Funcionários públicos, feita por autoridades não eleitas, sem discussão no Congresso. Então, tudo isso é um processo que ainda vai durar muitos anos e vai exigir muito de associações estarem muito atentas em tudo que vai sendo paulatinamente aprovado e incluído no debate da reforma tributária. Professor, são muitos desafios. Muito obrigado pela tua presença aqui no Habercast. E foi uma honra receber você aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado, professor Marcos Cintra. A gente agradece também a você que acompanhou esse episódio do Habercast, um podcast apresentado pela ABERC, e convido você para conhecer os outros episódios nas plataformas da ABERC. Muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio.